Eu tava pensando aqui comigo, olhando um vídeo sabe aquelas mensagens que aparecem no Instagram, aqui no YouTube, em todo lugar que, você esqueceu, mas eu vim aqui te lembrar de que você é linda, você é inteligente, você é amorosa. E daí eu pensei em mandar pra algumas pessoas. E daí eu fiquei tipo assim, mas será que essas pessoas, elas são realmente tudo isso ou eu vou mandar só por mandar porque eu acho? E aí veio na minha cabeça assim, ó, só porque talvez elas não acreditem nisso, você não acredita nisso, mas elas merecem isso, elas merecem respeito, elas merecem ser amadas, enfim, sabe? Elas são muito valorosas, era especificamente, eu acho, pra mulher, então eu fiquei, tipo, sabe, refletindo sobre isso. Vamos ver se vocês vão me entender. Não sei se tá dando pra me entender. Mas eu fiquei pensando, tipo assim, será que às vezes não é a gente que se coloca nesse lugar de tipo, nossa, eu sou miserável, eu não sei o que, eu não sei o que. E eu entendo que a Bíblia fala que a gente é pecador, que a gente tem que ser lavado por Deus, assim, perdoados por Deus todos os dias, que a gente tem que ser limpo por Ele todos os dias, né? Tipo assim, eu entendo isso. Só que por nós, por nós sermos pecadores, não quer dizer que a gente não mereça ser amado, não quer dizer que a gente não tenha valor, sabe? Não quer dizer nada disso. Não quer dizer que as pessoas não têm que me respeitar, eu não tenho que respeitar outras pessoas, sabe? Independente do nosso pecado, isso que a gente merece não muda, sabe? Independente de qualquer coisa, porque sendo filhos de Deus, né, a gente merece isso. Claro, as outras pessoas, elas não têm obrigação de nos dar nada, né? Nem de nos amar, nem de nos respeitar, nem de nada. Só que Jesus, ele já faz isso por nós, né? Como criador, né, ele merece tudo isso, né? E nós, como criatura dele, né, tipo assim, filhos dele, sendo criado por ele, também merecemos isso. E ele nos dá isso, por mais que as outras pessoas em volta de nós, às vezes não nos respeitem, não nos amem como a gente talvez merecia, né? É claro que isso vai também daquilo que nós fazemos, do nosso caráter, das coisas que a gente faz, das nossas atitudes, depende disso também. Mas, assim, olhando um todo, a gente merece tudo isso, sabe? E Deus nos dá isso. Então, por mais que às vezes eu acredite, eu pense na minha cabeça, nossa, eu não mereço tal coisa, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Eu mereço porque eu sou filha de Deus, mas as outras pessoas não têm obrigação de me dar, mas Deus me dá isso. E eu fico parando pra pensar, assim, eu paro pra pensar às vezes. Nossa, as pessoas, a gente dá tanto respeito e tanto amor, às vezes, para aquelas pessoas, assim, que estão no topo, né? Que a gente olha, às vezes, estão no topo, assim, financeiramente, intelectualmente. E a gente dá tanto respeito a essas pessoas. A gente fica, nossa, aplaudindo elas e, sabe? E às vezes a gente esquece que Deus que deu essa inteligência para elas. Não que elas não mereçam, talvez, elogios, parabenizações, porque às vezes essas pessoas correm atrás e às vezes não, essas pessoas normalmente correm atrás e trabalham duro, né, para aquilo ali, para aprender, para se desenvolver. Mas a gente dá tanto aplauso para aquela pessoa e na hora de fazer algo para Deus, que deu aquela inteligência para ela, que ajudou ela, independente se ela tem pecados ou não, todos nós temos pecados, mas independente se ela talvez agradeceu a Deus ou não, Deus deu aquela inteligência para ela. E, enfim, Deus fez todo o universo, né? E a gente aplaude às vezes mais essas pessoas, dá mais respeito para elas, do que às vezes a gente dá esse respeito para Deus, sendo que Deus, ele nos dá esse respeito, ele nos dá a liberdade de escolha. E às vezes Deus nos dá coisas que às vezes a gente realmente não merece, sabe? Mas ele nos dá
porque nós somos filhos dele, né? Mesma coisa com os nossos filhos. Às vezes, os nossos filhos não merecem algo, mas pelo amor que a gente tem por eles, a gente, no nosso coração, né, a gente diz, mas meu filho merece, né, porque eu amo demais ele me ama, então eu vou dar, mesmo que ele faça coisas erradas. Então, pelas atitudes, às vezes ele não merece, mas olhando pelo lado do amor, né, ele merece. Então, eu vou lá e dou. E a mesma coisa com Deus, sabe? Talvez pelas nossas atitudes, pelo que a gente faça pra Deus, às vezes a gente não merece alguma coisa. Mas olhando pelo lado do amor, quando Deus olha pelo lado do amor, e o amor, no caso, é Jesus na cruz, né, pra lavar os nossos pecados, ele tipo, tá, então eu vou te dar. Olhando pelo lado do amor, tu é meu filho, eu te criei, então eu vou te dar, sabe? Tipo, e a mesma coisa é na questão da salvação. Talvez pelas tuas atitudes tu mereces salvação, mas pela graça, pelo amor, eu vou te dar a salvação, sabe? Eu pensei demais nisso essa semana. E Deus me deu uma palavra que falou muito comigo sobre isso ontem. E eu chorei demais lendo essa palavra, que foi em Romanos 5:12, que fala que por um homem, né, o pecado veio ao mundo, né? E, tipo, veio ao mundo, o pecado veio ao mundo, veio sobre a humanidade. E por um homem também, né, tipo assim, na verdade, por um Deus despido de sua glória, veio a salvação também ao mundo. Mas não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas pela graça. No caso, o perdão que é nos dado, né? Enfim, eu vou ler a palavra para vocês. Romanos 5:12. O título é: Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça que superabundou o pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa palavra é simplesmente perfeita. A salvação, né? Aqui ela fala que é pela graça por causa de Jesus Cristo. Claro que só porque a salvação ela é pela graça, não quer dizer que a gente possa ir por aí fazendo tudo que é errado, que mesmo assim a gente vai receber a salvação. Eu acho que não é bem por aí. Até porque tem uma Bíblia inteira, uma palavra inteira que nos diz como a gente deve ser. Para quê? Para dar um bom testemunho, para que outras pessoas possam conhecer a Jesus e através da graça também ter direito à salvação, né? Porque muitas pessoas talvez às vezes não acreditam, enfim, ficam em dúvida, e nós temos que ser testemunhas vivas daquilo que Deus faz, da transformação que Ele gera, porque
quando a gente segue alguém nas redes sociais, um influenciador, ou a gente compra um curso de alguém, a gente quer que aquilo, de alguma forma, mude alguma coisa na nossa vida, nos ensine alguma coisa, mude algo, nos influencie. Eu espero que vocês todos para coisas boas, né? Vocês sigam as pessoas para adquirirem coisas boas, eu sigo as pessoas para que algo de bom possa acontecer em mim, né? Talvez não, às vezes as pessoas sabem mais do que a gente, tem algo bom a compartilhar e a gente segue aquela pessoa porque a gente também quer melhorar. Então, assim, seguindo a Jesus, a gente tem que ter alguma mudança, sabe? Precisa ter alguma mudança, porque senão qual o sentido? Qual o sentido? Claro que a gente deve a honra e a glória a ele, porque ele é o nosso criador, mas ele também transforma a nossa vida de uma forma extraordinária. Por exemplo, eu passei o final de semana que eu tava meio chateada, bem estressada, e ontem, lendo essa palavra, foi um renovo e uma coisa que eu não consigo explicar pra vocês, foi algo assim, surreal, de outro planeta. O meu jeito mudou, enfim, gente, mudou tudo depois que eu li essa palavra de tardinho. A minha noite foi maravilhosa, enfim, muda muita coisa. Então, Jesus é isso, ele é a transformação, ele é a salvação, e nós somos testemunhas vivas disso para que outras pessoas sejam transformadas também e também ganhem a salvação pelo dom gratuito. Gente, um dom gratuito, de graça, superabundou nos nossos pecados, a graça, a gente é perdoado e tem direito à salvação. Vocês estão entendendo? Tipo assim, meu Deus. Não sei vocês, mas eu fico muito animada com isso, porque eu vejo que, independente de qualquer coisa que eu faça, se eu realmente me arrepender no profundo do meu coração, se eu realmente estiver arrependida daquilo que eu fiz, que não agradou a Deus, que vai contra a palavra dele, eu sei que eu tenho o direito a receber o perdão através de Jesus Cristo. E ainda assim, claro que ele é que decide, mas se eu realmente me arrepender dos meus pecados, buscar melhorar, lá no final eu sei que eu tenho o direito a receber a salvação, né, pela graça que tem nele, né? Enfim, gente, eu acho que vocês me entenderam. Eu não vou mais repetir isso aqui, mas vocês entenderam. Leiam essa palavra, entrem mais a fundo, que vocês vão ver. Gente, essa palavra é perfeita, é maravilhosa. É isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.